Olá, meus amados, a paz do Senhor. Hoje, no nosso Mente Vitoriosa, nós vamos falar sobre algo de suma importância para as nossas vidas. Nós vamos falar sobre a estruturação do projeto de Deus chamado família. Vamos pegar um texto para estarmos compartilhando e mais adiante nós estaremos lendo outros textos também que vai nos enriquecer acerca do nosso estudo ou da nossa pontuação acerca, desse projeto de Deus chamado família. E o escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Deus os julgará. Então aqui nós estamos vendo um texto aqui que vem falando sobre o matrimônio, o casamento, tem que ser algo respeitoso, tem que ser um lar abençoado, de companheirismo, de diálogo, de entendimento, compreensão e tantos outros tripés que ajudam a edificação, do matrimônio. Aí vem algumas recomendações de juízo que diz o seguinte, que o leito, precisa ser apenas do esposo com a esposa, não pode haver traição, não pode haver amantes, no casamento. O leito não pode ser manchado, ele tem que ser sem mácula. Isso fala de quê? De fidelidade, de companheirismo, de amor e de algo que deixa muito claro é que a cama não pode ser terceirizada, ou o relacionamento não pode ser terceirizado, O homem traindo a esposa traindo o seu esposo, mas o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então não pode ser um leito com mácula. E também diz que os que se dão à prostituição, e os adúlteros, Deus vai julgar eles, Deus vai julgar. Então, para todo ato de infidelidade no casamento, está adulterando o projeto de Deus chamado família. E todos aqueles que adulteram, o projeto de Deus, ou tenta anular o projeto de Deus, ou tenta trazer um ajuste para o projeto de Deus, Deus vai julgá-los. Porque hoje nós vemos aí, Deus fez macho e fêmea. Agora estão querendo ajustar esse mandamento de Deus, dizendo que Deus é amor, e esse amor que é Deus não tem sexo. Então logo pode casar ou ajuntar ou morar junto, ter relação, um homem com homem, um homem com outro homem. Aí Deus é amor, e esse amor é universal, não possui sexo. Aí pode deitar junto, beijar, ter relação mulher com mulher. Aí já tem até uma outra, não é teologia não, tem até uma outra linhagem aí que estão falando o seguinte, que não tem problema
aqui tem essa garrafa aqui. Se a pessoa achar essa garrafa bonita e interessar por ela, ele pode casar com a garrafa, deitar com ela, ter relação com ela. A mulher, se achar um animal interessante, se ela está insatisfeita, né, com o marido, porque o órgãozinho dele é pequeno, ou se é muito grande e vê num cavalo algo vantajoso, aí ela pode largar do seu marido e ter uma relação com o cavalo, com planta e com qualquer outros objetos que existe por aí. Isso é mentira do diabo. Ele é o pai da mentira. É o príncipe desse século, o Deus desse século que está cegando as pessoas e levando elas a cometer pecados horríveis. Então, o que nós vamos falar hoje é da estruturação ou da estrutura do projeto de Deus, que é a família. Então, quando nós pegamos Gênesis capítulo 2 e versículo 18 a 24, nós temos aqui, isso é um texto que fala sobre casamento e o casamento legítimo, onde nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e esse mesmo homem, que é a imagem e semelhança de Deus, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aí vem, macho e fêmea os criou. E o versículo 28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimentos. E olha para você ver: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, não vou nem falar que me perdoe, porque isso não é digno de que alguém possa perdoar alguém. Mas esse negócio de homem com homem, de mulher com mulher, esse negócio aí de mulher com planta, com animal, homem com animal, com planta, e essa mistura, esse desejo exacerbado que o homem está tendo aí, isso tudo é porque o diabo está enganando, está cegando o ser humano, e o trem está indo de uma forma tão avassaladora que as coisas têm perdido sentido. Aí o certo virou errado, e o errado agora que é certo, e virou uma bagunça. Mas Deus vai trazer juízo, Deus vai julgar tudo isso. E para adiantar, agora pode estar sendo bom para você que está dentro dessa bagunça, mas depois vai ser amargo. Então é melhor hoje nós buscarmos o norteamento de Deus e andar segundo a vontade do Senhor, aprender a andar de acordo com a vontade de Deus, alinhar nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com a vontade de Deus, para depois a nossa vitória ter sabor de mel, né? Mas vamos lá. Eu falei 2:18 a 24 de Gênesis, que diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só,
far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, a trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e a ave dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E então aqui está o casamento. E nós estamos vendo aqui que Deus cria Adão. Adão está sozinho depois que ele criou todos os animais, e Deus dá a Adão a autoridade de pôr o nome em todos os animais. E todo o nome que Adão põe, assim ficou chamado animal. Leão, leão, onça, onça, elefante, elefante, e assim por diante, né? Até calango e catenga, ou lagartixa, né? E aí Deus olha e vê o homem sozinho e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Todos os animais têm um par para ele, uma adjuntora, assim dizendo, alguém que se combina, que forma um casal. Mas o homem não tem. Então Deus vem, coloca um sono pesado no homem, ele ali adormece, arranca uma costela, um lado inteiro do homem. Se não fosse uma costela, seria uma menina anã, uma mulher pequena anã. Mas Deus arranca um lado do homem e ali serra a carne no local que tirou. A Bíblia diz costela, então fica com costela mesmo, tá? E aí, daquela costela que Deus tira do homem, ele faz a mulher. E agora traz e apresenta a mulher a Adão, e ali concebe o casamento. Isso é no Jardim do Éden. Então, depois que isso acontece, Adão olha para a mulher e fala assim: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, porquanto foi tomada de mim, então será chamada varoa. E quando ele faz isso, aí o casamento foi instituído. Dentro de tudo isso, o homem, ele se apega à sua mulher, e ambos tornam-se uma só carne, formando aí o casamento. Então, para você, homem, que machuca, que bate, né, na sua mulher, que judia dela, você está errado. Você precisa mudar, rever seus conceitos, porque senão o chicote de Jeová vai, estalar no seu lombo, viu? Outra coisa interessante, esse negócio de o homem deixar a mulher em casa e ir procurar aventura na rua, trair sua mulher. Esse negócio da mulher sair de casa e deixar sua família em casa e esfregar de homem também na rua, isso aí também é pecado, isso é prostituição, isso é adultério. Isso aí será julgado também. Então, para todos os que estão dentro dessa classe que eu estou dizendo, cuidado, arrependa e saia dessa vida enquanto há tempo, porque senão depois Deus vai cobrar de você. Olha para você ver, para o justo tem o céu, mas para o injusto que não arrepende tem o inferno. E vai ser dolorido lá, viu? E uns recebem a paga até agora mesmo, em vida aqui. E se não arrepende, começa o pagamento aqui e termina no inferno. Mas vamos lá. Como nós estamos falando, todo projeto precisa de um idealista, de um arquiteto, de um engenheiro, né? De uma definição para ele poder andar, para dar seguimento, para ser realizado, né? Então, precisa ser bem detalhado para poder dar certo, para poder funcionar certo, né? E dentro da família, o arquiteto, né, perfeito da família, o engenheiro, o desenhista, o mentor, o criador, o idealizador, o pai da concepção da família, né? Foi Deus, e foi concebido lá no Jardim do Éden.
Então é Deus. Aí você pega Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, que nós lemos agora, e aí você vai conferir lá e vai ver que não tem esse negócio dessa banalização, homem com homem, mulher, homem com planta, mulher com animal, e essa coisa exacerbada toda não existe. Isso aí é o diabo enganando e te levando a cometer pecados contra violar a própria lei de Deus, infligir os mandamentos, a lei do Senhor. Então, corta isso. Se você está nessa vida, corta isso da sua vida, porque senão Deus vai te pegar. E quando Deus pega, ai, ai. Eu vou até tomar aqui uma suquita, tá? Porque parece ser um assunto fácil, bom, assim, tranquilo, mas não é. Sei que tem muitos aí que tá nessa vida e vai dar um monte de desculpa, vai até criticar. Mas eu não importo não. Né? Você pode criticar agora, mas depois você reclama com Deus. O projeto era para o homem não ficar só, né? Porque é família. Então, o homem não ficar só. E isso fala de quê? De companheirismo. Quando o homem tá só, ele tá solitário, sozinho, único, singular. Mas quando Deus forma a mulher, aí fala de companheirismo. Então o homem não está mais só. Então é companheirismo. É uma adjuntora. E isso fala de auxiliadora. É ter alguém que correspondesse, que estivesse no mesmo patamar, né, no mesmo nível que ele. O homem, ele precisava de alguém para que estivesse do seu lado, né? Porque ele vivia só, ou na verdade na companhia, ou companhia, não sei a palavra certa, sei lá, dos animais. Ele vivia no meio dos animais. Então ele precisava de alguém que estivesse do seu lado, porque ele estava vivendo no meio dos animais e o homem precisava de se socializar não com animais, mas com a mesma pessoa da própria raça sua. Então Deus ele cria a família, melhor dizendo, a mulher, para socializar o homem também, né? Para socializar o homem. Então Deus cria a família aí, né? E assim Deus está dentro do projeto, que é bem detalhado, povoando, né, a terra, trazendo frutos, ou seja, o homem com a mulher, concebendo, e vão frutificar, vai multiplicar, né, povoa a terra assim. Esse aí é o projeto de Deus. E esse projeto, ele não tem data de validade, e ele não tendo data de validade, então a validade é quando a morte chega. Então se a morte chega para a mulher, a validade venceu. Ela morreu, o homem está só. Então a data de validade é até que a morte o separe, né? Até que a morte o separe. E esse projeto chamado família também, ele é indeterminado. Ele não tem fim, né? Aqui na face da terra, até que a morte separe. Então é indeterminado. E ele tem um manual. E qual que é o manual? O manual desse projeto é aqui, ó. Não sei se dá para você ver, mas você sabe o que é isso. É Bíblia Sagrada. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual, né, do projeto. Se der errado, porque você não segue ou não está seguindo esse manual, né, a culpa não é do arquiteto. A culpa é toda sua. Porque Deus deixou o manual para você seguir, ser abençoado e para que o projeto de Deus na sua vida possa dar certo. Esse projeto também tem investimento. E o investimento desse projeto é o amor. Sem o amor, ele esfria. Tem responsabilidade. Sem responsabilidade, o projeto não anda. Ele não anda. Tem que ter presença de Deus, porque se não tiver, fica sem arquiteto.
tem que ter cooperação, porque sem cooperação ele fica egoísta. Tem que ter também compreensão, né? Porque se não tiver compreensão, fica embaraçado. E o juro do projeto, que ele também tem juro. E o juro desse projeto é você com a sua esposa, você com seu esposo, vencer todas as dificuldades existenciais diárias que surgem na vida de vocês e ter uma vida abençoada. Né? Então, as dificuldades têm que ser vencidas juntos. O objetivo do projeto é construir outros projetos idênticos a você e a sua esposa. Né? É fazer o homem a imagem, né, e semelhança de Deus, como nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Conforme a nossa semelhança. O homem que tinha o controle de tudo e da sua própria vida. Dando sequência aí ao capítulo 1 de Gênesis e o versículo 26 a seguir, você vai descobrir isso lá. Se você não lê a Bíblia, começa a ler, biblifique-se, que você vai ver o que Deus tem para a tua vida, né? O projeto de Deus, a família também, ela tem fórmula, ela tem receita. E a receita da família, a fórmula é macho e fêmea. Foi isso que Deus fez, né? Deus criou o homem, né? Deus criou a mulher. Então é macho e fêmea que Deus criou. E se nós olharmos que Gênesis 1:26 a seguir, nós vamos ver aí, Deus cria, né? Criou macho e fêmea, no versículo 27 de Gênesis capítulo 1. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E depois diz que Deus cria macho e fêmea, a palavra do Senhor, o manual do Senhor vai dizer que Deus os abençoou. Então Deus os abençoou. Então esta aí é a receita, esta é a fórmula, né? Gênesis 1:27, né? Onde Deus cria. Então isso, quando Deus fala assim, macho e fêmea, Deus criou e abençoou, está falando que isso é um projeto único e monogâmico, né? Não tem esse negócio de bigamia e essas coisas todas aí, não. É monogâmico. Gênesis 2:24, né? Gênesis 2:24 diz o seguinte: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não está escrito aqui. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se ao seu varão e tornar-se uma só carne. Não está escrito assim. Então é preciso você rever muitas coisas que você tem feito, pensado, ensinado e até praticado. Então, o casamento é único. E o casamento é a união de dois sexos opostos, né? De dois sexos opostos. E o dono da família é Deus, mas a responsabilidade de administrar e administrar bem é sua, homem que é casado, ou você que pretende casar. Então, a responsabilidade é sua. Precisa estar firmado em Deus para receber as promessas de Deus. Aí o Salmo de número 128 vai comparar a mulher, né, como a videira. Então a mulher, ela é fértil, né? Frutífera, e também eu estou falando de promessa, das promessas. E também os filhos serão comparados como plantas de oliveira, no Salmo 128, na parte B. Por quê? Porque a oliveira, principalmente para os judeus,
é considerada uma das árvores mais valiosas que existe. Então, os filhos têm um grande valor, tanto para a família quanto para Deus, né? A vida é longa, né? Viverá muitas gerações. Tanto o homem, o pai, o esposo, quanto os filhos. Porque isso nós estamos falando das promessas de Deus para uma família, que é o projeto de Deus, que está estruturada na palavra do Senhor, andando e vivendo, planejando, segundo o que está escrito no manual, que é a Bíblia Sagrada. Então, o homem ou o casal que teme a Deus, esse terá uma família abençoada e uma existência de sucesso. Por onde ele passar, ele será guardado por Deus a sua entrada e a sua saída. Seus filhos serão valorizados, serão abençoados. A sua esposa será respeitosa e respeitada. Você, homem, será respeitoso, respeitado. E a sua família será próspera. Você será abençoado. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Então, esse é o nosso Mente Vitoriosa. E eu quero deixar aqui um forte abraço para você e orar pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro rapidamente, porque o tempo é pouco, mas a bênção é grande. Que o Senhor estenda as tuas mãos, abençoa os lares, as famílias que estão estruturadas na tua palavra, e aqueles que estão em brigas, estão em confusões, estão em conflitos, está pensando em separar, em se divorciar, que estão se mergulhando em outras aventuras, homem que está deixando a sua esposa para poder arrumar um amante, homem que está deixando a sua mulher para poder morar com outro homem, mulher que está deixando o seu esposo para poder ir morar com outra mulher. Senhor, que o Senhor ilumina a mente dessa pessoa, mostra que isso é pecado, que isso é errado, que isso é engodo do diabo para poder destruir lares e família. Jovens que estão se relacionando com outro jovem do mesmo sexo, jovem que está se relacionando com outra jovem do mesmo sexo, isso é pecado, prostituição, isso é abominação ao Senhor Deus. Então, meu Pai, que no nome de Jesus, o Senhor, meu Pai, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa os jovens, ajuda eles a andar na direção do Senhor. Meu Deus, que assim todo plano diabólico contra a família, contra os casais, contra os filhos, os jovens e as jovens nessa sociedade, em nome de Jesus, seja neutralizado, destruído, e que eles sejam abençoados pelo Senhor. Assim eu oro, repreendo todo mal, todo fermento maligno, e abençoo as famílias, abençoo os filhos, abençoo os jovens e jovens, em nome do Senhor Jesus. Amém.